No início de 2017, eu apurei uma história de usuários de drogas que eram internados em clínicas de recuperação em Goiânia e na região metropolitana. E eu trabalhava em um semanário chamado Tribuna do Planalto, e fiz um levantamento e estava em campo, em um terminal de transporte coletivo, querendo conhecer, ter acesso a personagens que me contassem como que eles viviam. Porque há alguns anos em Goiânia, isso se propagou por todo o país, tem uma cultura de venda ou de balinha, ou de caneta, ou de qualquer... esses kits, né? Eles vendem normalmente a R$2. E aqui em Goiânia crescia muito isso, né? Estava crescendo e ninguém tratava desse assunto. Então eu estava no terminal, querendo ouvir pessoas, só que eu tinha um pouco de preocupação de como abordá-las. Quando eu escutei alguém falando assim, olha, tá vindo um pastor aí, e o pastor diz que vai matar. Eu já estava apurando. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? O pastor tá vindo, e o pastor vai matar, isso é notícia, isso vai render uma história. Só que eu não sabia que ele estava ligado à minha pauta. É uma sorte muito grande, porque o jornalista ele tem que ter um ouvido muito aguçado, né? E eu acho que a partir dessa experiência eu comecei a valorizar muito mais essa característica que talvez já estivesse comigo há muito tempo. Como de fato estava, por isso que eu comecei a apurar essa história, né? E eu segui esse pastor, nós entramos em um ônibus e ele estava com uma mulher e com um rapaz. Esse rapaz fazia parte dessa casa de recuperação e esse rapaz, ele simulando ali que não conhecia o pastor, ele passou fazendo um discurso religioso, né? E o pastor estimulava as pessoas a comprarem, né, esse kit. E eu estava ali e esse pastor falava, vamos apoiar esse rapaz, trabalhador. Até antes de chegar no próximo terminal, que foi cerca de 20 minutos, o pastor se revelou, olha, eu sou o pastor dessa bênção, então vocês podem confiar, ele é um menino de Deus, e vocês podem comprar o kit. Comoveu as pessoas e compraram. Naquele momento, esse pastor, ele viu que eu estava com um livro, eu não me recordo qual, esse pastor perguntou qual que era esse livro, né? Eu mostrei para ele, ele perguntou se eu estudava comunicação, e eu falei que estudava comunicação, não falei que era jornalismo, claro. Era uma história impressionante. No mesmo dia, né, que eu publiquei, sem saber que no dia seguinte eles seriam agredidos, eu recebi várias mensagens em inbox no Facebook de gente que falava que o pastor era muito perigoso, sabia onde ele morava, o que ele fazia. Essas pessoas passaram o telefone e eu comecei a trocar essas informações. A investigação durou 4 meses. Comecei a descobrir um monte de coisa desse pastor e, entre elas, que ele era foragido da justiça por tentativa de homicídio e por homicídio. Há 3 anos ele andava por Goiânia e ele era um criminoso. Então, quem estava batendo ali no terminal, num flagrante, né, num flagrante de sorte de um repórter, né, novo, era um foragido. Então, eu quis entender em que circunstâncias o pastor havia matado e tentado matar as outras vítimas. Chamei a minha editora lá no jornal para me acompanhar, que é a Daniela Martins, e a gente começou a investigar, né? A gente teve, com fontes na polícia, a gente descobriu tudo que ele havia feito, com a ajuda de uma advogada, a gente teve acesso aos inquéritos, só que para poder checar, né, para a gente ter acesso a informações básicas, como se realmente era ele, né, a identificação civil, onde ele morava, qual a idade que ele tinha. Isso durou 4 meses até a gente publicar essa reportagem. No dia que nós publicamos a reportagem, foi um dia muito tenso, porque o nosso jornal é um semanário pequeno, né, com uma equipe reduzida de cerca de 10 pessoas.
A redação estava tensa, porque naquele dia também eu tinha falado com a mulher do foragido, né? Naquele momento já havia tido naquela semana havia tido uma audiência por causa da agressão daquela primeira vítima. O pastor continuava foragido, isso não era público ainda. E nem mesmo a advogada dele, segundo ela me falou, sabia que ele era um foragido da justiça, né? E quando eu falei isso para ela, eu estava dando carta branca para o pastor fugir. Antes de nós publicarmos, vou voltar um pouquinho, esse pastor também, depois da agressão a essa vítima que eu flagrei, ele foi para Minas Gerais para criar uma casa de recuperação. Porque vai lembrar que esse modelo de financiamento por meio do transporte, de venda no transporte coletivo é algo generalizado no país. E por trás disso, e foi o que me motivou a escrever sobre isso, eu queria saber o que havia por trás. Porque as pessoas elas não se firmavam numa casa de recuperação. Em Goiânia, eu apurei que eram 6, né? 6 casas de recuperação. Eu só consegui descobrir que havia violação de direitos humanos nesta especificamente, que se chamava Resgatando Vidas, né? Voltando à publicação, a matéria saiu, teve uma repercussão muito grande, saiu, como é um semanário, sairia impressa na segunda, mas já no sábado estava no site. Teve uma repercussão gigantesca, a gente conseguiu logo depois contato com a Ponte Jornalismo, que a publicou integralmente. Teve mais acessos ainda, foi compartilhada por vários veículos assim, alternativos, jornalismo independente, e a gente conseguiu uma repercussão favorável. Na medida que as pessoas iam lendo e iam compartilhando, gerava em mim uma expectativa de que eu estava seguro. Mas no dia seguinte, já no sábado, né, durante o dia, o pastor mandou áudios para uma das minhas fontes. E essa fonte se sentiu ameaçada com esses áudios, onde ele dizia que nós teríamos de conseguir 10 medidas protetivas e também teríamos de conseguir pedir para Deus para que nada acontecesse. E como a gente havia mexido com muita gente, a gente nem saberia de onde viria os tiros, né? As retaliações. Porque a gente denunciou a guarda municipal, né? A gente denunciou... Porque ele tinha relação com guardas, com polícia, porque o cunhado desse pastor era policial, que dava dando uma liberdade para ele transitar em Goiânia. Então, é nesse momento que talvez pudesse soar assim, uma necessidade de ter essas ameaças, uma escolta policial, mas não chegava a tanto. A imprensa aqui local não deu destaque, mas a imprensa nacional começou a publicar que o repórter estava sendo ameaçado, principalmente quando a ABRAJE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, emitiu notas, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, também emitiu, por meio da Maria José Braga, que é a presidente, né? O diretor, Cláudio Curado, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás, na segunda-feira, foi ao jornal assim que ele soube, né, que a gente recebeu esses áudios, e houve uma pressão na Secretaria de Segurança Pública que durou um mês, porque durante um mês esse cara me ligou, ameaçando, né, ligava para mim, me xingava, indicava que conhecia minha família, né, e eu comecei a ficar paranoico, né, porque é um repórter muito novo, sem estrutura, sem carro, né, andando de transporte coletivo, mesmo depois de ter denunciado. E o negócio dele foi minando, né? Nesse um mês, um faturamento que ele tinha de 30 mil se perdeu. O sócio dele teve que sair, ele se endividou, então o ódio dele só aumentava. Então, numa segunda nota que a ABRAJE emitiu, né, enviando inclusive um ofício ao secretário de Segurança Pública, solicitando uma escolta policial. Eles solicitaram essa escolta policial para preservar a vida do jornalista. Passou 24 horas, por meio de uma ligação do número telefônico que eles me ligaram, os policiais civis prenderam, né, o pastor
já em outra cidade, aqui na região metropolitana de Goiânia. As casas já não estavam funcionando, porque as pessoas não queriam mais doar dinheiro, porque repercutiu, né? Não na totalidade dos usuários, mas as pessoas iam falando uma para outra que estava tendo alguma coisa errada porque viu na internet. Só que hoje é muito normal, eles continuam vendendo em outras casas de recuperação. Então ele foi preso, logo depois ele foi apresentado, né, à Polícia Civil, o apresentou na delegacia, cumpriu seu mandato de prisão, que eu acho que esse é o papel social do jornalista, que se cumpra a justiça, né? Que se ele cometeu crime ele deve ser preso, depois de uma investigação de 4 meses, depois de uma série de dificuldades, né? Porque a gente eu, por exemplo, tive que me dedicar muito usando o telefone pessoal, tendo que andar apurando, inclusive, de transporte coletivo. Então é bom que eu deixe esse recado, né, para que tome cuidado, porque o que eu fiz foi de uma irresponsabilidade muito grande, uma imaturidade muito grande. Eu me expunha muito na internet, posterior à publicação, até mesmo para chamar a atenção. A imprensa em Goiás só publicou o assunto depois que o pastor foi preso. Não teve uma divulgação em prol de um jornalista que, pelo menos não em destaque, né? Talvez alguma coisa em coluna, assim, mas não uma notícia ou uma reportagem sobre o assunto.